Deputado Arthur Maia. Senhor presidente, inicialmente, em relação à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, resolve dar parecer pela rejeição da emenda única do Senado Federal ao PL 2016 de 2015, mantendo o texto originalmente aprovado por esta Casa. Da mesma forma, senhor presidente, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado resolve dar parecer pela rejeição da emenda única do Senado Federal ao PL 2016 de 2015, mantendo o texto originalmente aprovado pela Câmara dos Deputados. Antes de fazer a leitura do parecer, senhor presidente, por uma questão de justiça, cabe aqui ressaltar que o que este relator apresenta neste parecer é fruto da contribuição de vários senhores parlamentares que participaram da discussão para que pudéssemos chegar a um texto único aqui na Câmara, conciliando posições de diversos partidos. Quero aqui saudar que participou intensamente desse debate o deputado Arnaldo Fraga, que está aqui em minha frente, o deputado Raul Jugman, a deputada Jo Moraes, o deputado Arlindo Chinalha, o deputado Alessandro Molon, deputada Jo Moraes, dentre outros companheiros que também participaram da elaboração desse parecer. Quero destacar também que durante as discussões estiveram presentes representantes do Exército Brasileiro, da Polícia Federal, do Ministério Público, para que pudéssemos construir um texto que representasse a linha média do pensamento a respeito desse tema, que, sem sombra de dúvidas, está sendo inaugurado agora no direito positivo brasileiro. Passo agora à leitura do nosso parecer. Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei número 2016 de 2015. Define crimes de terrorismo, trata de disposições investigatórias e processuais. Altera a Lei 10.446, de 8 de maio de 2002, e a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, e revoga o artigo 20 da Lei 7170, de 14 de dezembro de 1983. Autor, Senado Federal. Relator, deputado Arthur Oliveira Maia. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, apresentado em 18 de junho de 2015, que busca alterar a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, e a Lei 10.446, de 8 de maio de 2002, para dispor sobre organizações terroristas. O plenário desta Casa aprovou o parecer com substitutivo, de autoria deste relator, em 13 de agosto de 2013, sendo enviado o projeto de lei para o Senado Federal em 19 de agosto de 2015. Aquela Casa Legislativa, por seu turno, sufragou o substitutivo ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Passa-se então a apreciar o teor do substitutivo apresentado pelo Senado Federal. O voto do relator. O substitutivo do Senado Federal não agride a boa técnica legislativa e a juridicidade e constitucionalidade. Avança então sobre o seu mérito. Em seu artigo 2º, propõe redação diversa para o tipo penal terrorismo. In verbis, diz a proposta do Senado. Terrorismo, artigo 2º, é atentar contra pessoa mediante violência ou grave ameaça, motivado por extremismo político, intolerância religiosa, preceito racial, étnico ou de gênero ou xenofobia, com o objetivo de provocar pânico generalizado. Faço aqui um parêntese para destacar que de maneira nenhuma poderíamos concordar que o terrorismo tivesse necessariamente, como diz aqui nesse texto do Senado, que fosse um atentado contra a pessoa. O atentado terrorista, ele acontece contra a pessoa e contra o patrimônio. Obviamente, imaginem os senhores, se quando foram destruídas as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, imagine que todas elas estivessem vazias e não tivesse ninguém sido morto naquele atentado. Não seria então um atentado terrorista?
Óbvio que seria, mas de acordo com a redação do Senado, não seria. O parágrafo 1º do substitutivo do Senado diz: considera-se terrorismo por extremismo político, para efeitos dessa lei, o ato que atentar gravemente contra a estabilidade do Estado democrático com o fim de subverter o funcionamento das suas instituições. Parágrafo 2º. Equipara-se a ato terrorista a prática de qualquer das seguintes condutas observadas do caput. 1. Causar explosão, incêndio, inundação, desabamento ou desmoronamento, ou usar gás tóxico, veneno, ou agente químico, biológico, radiológico ou nuclear em prédio ou local de aglomeração ou circulação de pessoas. 2. Destruir, danificar ou apoderar-se de aeronave, embarcação ou trem de transporte de passageiros ou de carga, instalação de sistema de telecomunicações, de geração de distribuição de energia elétrica, porto, aeroporto, ferrovia, rodovia, estação ferroviária, metroviária ou rodoviária, hospital, casa de saúde, escola, estádio esportivo, instalação onde funcione serviço público essencial, instalação militar ou edifício público ou privado. 3. Interromper ou embaraçar o funcionamento de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilização pública, forma qualificada. Parágrafo 3º. Se resulta morte, pena, reclusão de 24 a 30 anos, aumento de pena. Aumenta-se a pena, no parágrafo 4º, aumenta-se a pena, inciso 1º, de 1/3 se o agente praticar o crime com auxílio de qualquer espécie de governo estrangeiro ou organização criminosa internacional. Inciso 2º, de 1/3 à metade se o crime for praticado contra a presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal ou presidente do Supremo Tribunal Federal. B. Chefe de Estado ou de governo estrangeiro. C. Chefe de missão diplomática ou consular ou de organização intergovernamental. Conquanto se reconheça a boa intenção da Casa Revisora, verifica-se que o correspondente artigo constante do texto aprovado pela Câmara dos Deputados é que deve prevalecer, dado que melhor se ajusta ao interesse público. Percebe-se que o artigo 2º do substitutivo do Senado Federal edificou um tipo penal, entre aspas, contra a pessoa. Ora, o crime de terrorismo pluriofensivo, que não pode remeter-se estreitamente a atentado contra a pessoa, até mesmo porque, sendo modelo incriminador eminentemente de perigo comum, nota-se um desacerto lógico à luz da teoria do bem jurídico que orienta a exegese e a aplicabilidade do aparato penal. Ademais, tal tipo penal proposto pelo Senado Federal gera perplexidade, pois, como é sediço, não se admite a previsão de reprimenda com igual estatura para comportamentos díspares. A formulação do tipo penal de atentado guarda em seu íntimo o germe da injustiça, derivada da iníqua previsão de idêntico intervalo sancionatório, tanto para o direito consumado como para o atentado. Sobre o tema, Eugênio Ruiz Zaffaroni, eminente referência teórico do direito penal da América Latina, professor titular da Universidade de Buenos Aires e ex-ministro da Corte Constitucional da Argentina, ensina que a pena de tentativa deve necessariamente ser inferior à do delito consumado, porque o perigo do resultado sempre importa um injusto menor que o da realização. É a teoria adotada pela nossa lei positiva, a qual, além de prever uma escala menor para a tentativa, também estabelece ser essa redução obrigatória. Parágrafo único, artigo 14. E com precisão arremata: a equiparação da pena da tentativa à do crime consumado obedece a um desprezo pelo aspecto objetivo do injusto, que não é uma consequência da tese do injusto pessoal e complexo, mas sim filha direta do direito penal de ânimo, que abandona o objetivo para desvalorar uma vontade inimiga do direito, contrária ao dever
e que nos conduz ao terreno da maior arbitrariedade. Assim, o modelo incriminador em tela prejudica a equidade na fixação da reprimenda que deve ser preservada, contra o mau uso do poder de elaborar leis penais, impedindo que o Estado legislador construa tipos incriminadores com sanções estandartizadas. Não se pode olvidar entremente que o Senado Federal suprimiu a cláusula de salvaguarda democrática inserida por esta Casa, que assegurou o direito de manifestação por parte da população. Nesse sentido, confira-se o quanto apontou a Organização das Nações Unidas. E eu presto a atenção de todos para chamar a razão aos que aqui, porventura, queiram apoiar o texto do Senado, que o que passo a ler agora é uma manifestação da ONU contra o parecer apresentado pelo Senado Federal. Diz lá, o projeto de lei 101/2005 tenta definir os crimes de terrorismo no Brasil, permitindo ainda a criação de procedimentos investigatórios e processuais. A proposta foi encaminhada ao Senado em agosto, depois de já ter sido aprovada na Câmara dos Deputados. No dia 28 de outubro, o Senado aprovou a lei, que agora voltará a ser discutida pelos deputados. Um dos problemas identificados pelos relatores da ONU se refere à modificação feita no texto pelo Senado. Abre aspas, é a ONU que está falando. Lamentamos que o atual projeto de lei exclui um artigo anterior que estabelecia uma salvaguarda importante que garantia que a participação em manifestações políticas e em movimentos sociais não fosse considerada no âmbito dessa lei, diz o documento da ONU. E aí, senhores, eu me afasto um pouco do relatório que estou lendo para fazer a seguinte ponderação. No texto que aprovamos aqui na Casa, nós dissemos, até para atender também àqueles que compreendiam que se não fizesse uma citação dos movimentos sociais, estaria se dando um salvo-conduto para que os movimentos sociais pudessem cometer crimes sem serem penalizados. Então, construímos uma assertiva que diz o seguinte: a lei antiterror não se aplica aos movimentos sociais, reivindicatórios e etc., mas sem prejuízo da legislação penal existente. O que é que significa isso? Significa que, se porventura tenhamos um episódio de excesso em uma eventual manifestação popular, ela será enquadrada na lei ordinária penal brasileira, como foram aqueles dois jovens que, num ato de imprudência, dispararam um morteiro que matou um jornalista que cobria um movimento no centro do Rio de Janeiro. Eles vão responder por crime de homicídio, mas não serão incluídos na lei antiterror, porque naturalmente que a tipicidade daquele ato, ela é completamente diversa desta tipicidade de terrorismo que nós temos visto usualmente, sobretudo nas manifestações recentemente acontecidas para a infelicidade de toda a humanidade em Paris e em outros lugares da Europa. Por fim, a majorante do inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 2º do substitutivo do Senado Federal, quando se vitimizar determinadas autoridades, não se mostra necessário, pois o atual sistema trifásico de dosimetria assegura a individualização da sanção criminal em hipóteses de mais acentuada reprovabilidade. Passa-se então ao exame do artigo 3º do substitutivo do Senado Federal. Recrutamento para o terrorismo. Recrutar, aliciar, alistar, juntar, reunir, arregimentar ou de qualquer maneira organizar, facilitar ou aparelhar indivíduos para a prática de ato de terrorismo. Pena, reclusão de 10 a 16 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem integra a organização terrorista ou fornece ou recebe treinamento com o propósito de praticar o crime previsto no artigo 2º dessa lei. Tal artigo, com todo respeito, mostra-se um tanto disperso no contexto da tutela que a temática demanda. Sob o nome injúris de recrutamento para terrorismo,
estar-se-ia a congregar condutas diferentes, como a organização terrorista e o aliciamento. A disciplina de tais condutas diversas encontra-se tratada de maneira mais sistemática no texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Nesta casa iniciadora, o recrutamento foi inserido no bojo de uma preocupação internacional, qual seja a criminalização dos atos preparatórios do terrorismo, instituto que passou ao largo do substitutivo oriundo do Senado Federal. No texto aprovado pela Câmara dos Deputados, de forma mais clara e articulada, tipificam-se a. O crime de organização terrorista, está no artigo 3º, e b. O delito de prática de atos preparatórios, que consta no artigo 15 do texto aprovado por esta Casa. Sublinhe-se que no tratamento de organização criminosa, o texto da Câmara dos Deputados é mais minucioso, cuidando da hipótese da prestação de abrigo ou guarida à pessoa que tenha praticado o terrorismo. Nesse âmbito, tratou-se de escola absolutória. Se o agente for ascendente ou descendente em primeiro grau, cônjuge, companheiro estável ou irmão da pessoa abrigada ou recebida, medida que não alcança partícipes que não ostentem idêntica condição. Isso é muito importante. Nesse contexto, é de se observar ainda que a organização terrorista é espécie de organização criminosa. É, portanto, uma espécie que já está definida na lei que trata de organização criminosa. A definição se encontra naquela lei de número 12.850 de 2013. Assim, o artigo 3º do texto aprovado pela Câmara dos Deputados deve ser aplicada em consonância com o parágrafo 1º e o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.850 de 2013. O primeiro comando estatui, abre aspas, isso é o que está na lei, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Fecha aspas. Já o segundo, nos moldes do quanto proposto no texto aprovado pela Câmara dos Deputados, deve ter a seguinte redação. Abre aspas de novo. Organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos terroristas legalmente definidos. Portanto, o crime de organização terrorista, pelo texto aprovado pela Câmara dos Deputados, passa a ter pena mais grave diante do crime de organização criminosa, pressuposto estruturalmente as emendas do tipo, abre parênteses, parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850 de 2013, especializando-se com a sua finalidade de prática de atos de terrorismo. Inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.850 de 2013. Segue-se para apreciação do artigo 4 do substitutivo do Senado Federal, que trata de apologia do terrorismo. Artigo 4º. Fazer publicamente apologia do ato terrorista, fazer publicamente apologia de ato de terrorismo ou de autor de ato terrorista, pena, reclusão de 3 a 8 anos. Da mesma forma, aqui o tratamento dispensado pela Câmara dos Deputados afigura-se mais completo, abarcando não apenas o ato de apologia, mas abrangendo também a incitação à prática do terrorismo, que são atitudes diversas. Note-se que o crime de incitação e o crime de apologia de crime ou criminoso, previsto no Código Penal nos artigos 286 e 287, possuem penas da mesma magnitude, sendo apropriado o seu tratamento conglobante no tipo penal constante do texto da Casa Iniciadora. Afora, a questão de abrangência verifica-se também que o texto da Câmara dos Deputados fornece com maior desvelo pena mais contundente, partindo de reclusão de 4 anos, ao passo que o substitutivo do Senado Federal, liberal, prevê sanção mínima de 3 anos de reclusão.
Segue-se que o exame do artigo 5º substitutivo do Senado Federal, que trata de financiamento de terrorismo. Artigo 5º. Financiar, receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar ou investir recurso, ou de qualquer modo contribuir direta ou indiretamente com indivíduo ou grupo para a obtenção de recurso ativo, bem, direito, valor ou serviço de qualquer natureza, para o planejamento, a preparação ou a prática de crime previsto nessa lei, pena reclusão de 12 a 20 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem oferece, recebe, obtém, guarda, mantém em depósito, solicita, investe ou de qualquer modo contribui para a obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro com a finalidade de financiar, total ou parcialmente, pessoa, grupo de pessoas, associação, entidade ou organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual, a prática de crime previsto nessa lei. Aparentemente, o texto oriundo do Senado Federal poderia parecer mais completo, visto que inseriu dentre os verbos do tipo penal, financiar. Ocorre que, em rigor de técnica, não se está a tratar do contrato de financiamento, cuja inserção seria necessária caso se estivesse a cuidar, por exemplo, de crime contra o sistema financeiro, à semelhança do delito descrito no artigo 19 da Lei 7492 de 1986. Artigo 19. Obter, mediante fraude, financiamento à instituição financeira. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento. Na espécie em que se busca coibir antes a disponibilização de recursos para empreitada terrorista, o que indubitavelmente não compõe o objeto de liame obrigacional por força do inciso 2º do artigo 104 do Código Civil. Portanto, o quanto inscrito no artigo 6º do texto da Câmara dos Deputados bem atende à finalidade de obstacularizar, abre aspas, a obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro com a finalidade de financiar total ou parcialmente pessoa ou grupo de pessoas, associação, entidade, organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual, a prática dos crimes previstos nessa lei. São empregados verbos suficientes para fornecer a devida cobertura normativa. Receber, abre aspas, receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza para o planejamento, a preparação ou execução dos crimes previstos nessa lei. Não bastasse, igualmente aqui, o substitutivo do Senado Federal mostra-se mais liberal, dulcificando a reprimenda. No texto da Câmara dos Deputados, a punição é de reclusão de 15 a 30 anos. Já o Senado Federal propõe que a pena de reclusão seja apenas de 12 a 20 anos. Nessa mesma toada liberal, tem-se o artigo 6º do substitutivo do Senado Federal. Cumprimento de pena. O artigo 6º. O condenado pelo crime previsto no artigo 2º dessa lei iniciará o cumprimento de pena em regime fechado, em estabelecimento penal de segurança máxima. Na Casa Revisora, cingiu-se a inserção do apenado em estabelecimento de segurança máxima para os condenados pelo artigo 2º. Já o texto aprovado na Câmara dos Deputados não faz tal restrição, mostrando maior rigor no tratamento dos condenados pelas outras infrações penais, horas disciplinadas. Segue-se para o exame do artigo 7 do substitutivo do Senado Federal. O artigo 7º. O crime previsto no artigo 2º dessa lei é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Trata-se de dispositivo desinfluente, pois a Constituição da República já prevê tal regra, sendo de rematada inutilidade a reprodução no comando legal. Confira-se o teor da regra constitucional. Aqui está no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E no seu inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo,
e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, também se omitirem. Passa-se a apreciação do artigo 8º do substitutivo do Senado Federal. Artigo 8º. Para todos os efeitos, considera-se que os crimes previstos nessa lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Justiça Federal o seu processamento e julgamento. O correspondente artigo do texto aprovado pela Câmara dos Deputados é mais abrangente e, assim, de maior apuro técnico, devendo, portanto, prevalecer sobre o artigo 8º do substitutivo do Senado Federal. Eis que o teor da disposição do texto sufragado por essa Casa Legislativa. Artigo 11. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nessa lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal o seu procedimento e julgamento nos termos do inciso 4º do artigo 109 da Constituição Federal. Parágrafo único. Fica a cargo do Gabinete de Segurança... Fica a cargo do Gabinete de Segurança Institucional da Previdência da República a coordenação dos trabalhos de prevenção e combate ao terrorismo previsto nessa lei, enquanto não regulamentada pelo Poder Executivo. Faço aqui uma pausa em relação a esse artigo. O deputado Raul Jungmann está aqui, foi um dos que já citei aqui no início da minha leitura, a sua participação importantíssima na elaboração desse relatório. Foi motivo, no nosso debate para elaborar esse parecer, de muitas discussões, a colocação ou não de um órgão responsável pela coordenação das Forças Nacionais de Segurança contra e em combate ao terrorismo. Por que isso? As informações que temos hoje pela agência americana, a GSN, que cuida hoje do enfrentamento ao terrorismo no território americano, eles dizem que se houvesse um órgão coordenador de todas as informações sobre terrorismo em relação ao 11 de setembro, não teria ocorrido o atentado de 11 de setembro. O que havia, entretanto, era uma parte das informações com o Exército Americano, uma outra parte com a CIA, uma outra parte com o FBI, e o fato é que essas informações incompletas em todas as agências facilitou a ação dos terroristas da Al-Qaeda. De sorte que logo depois do atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos fez a lei que instituiu a agência que regula e que coordena todas as ações de combate ao terrorismo. O próprio, na conversa que esse relator teve com o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com quem mantivemos também um diálogo permanente, porque sabemos que este assunto, ele supera as posições, ele está muito além das posições político-partidárias de qualquer um nesta casa. Essa é uma lei de interesse da segurança nacional. Portanto, estive a tratar com o ministro várias vezes sobre esse tema. E um dos pontos que o governo me solicitou foi que não colocasse um órgão de coordenação. Eu disse que isso, como relator, eu não aceitaria fazer. Aceitei muitas propostas do governo, mas especificamente não era possível que nós aceitássemos. E nós colocamos, inclusive, aqui, que o governo federal poderá fazer a mudança do órgão coordenador, isso está autorizado pela lei, a hora que julgar necessário. Mas nós entendemos que necessariamente tem que existir um órgão que coordene todas as ações de combate ao terrorismo e que incluem essas várias forças de segurança nacional, como o Exército, a Polícia Federal, a ABIN e tantas outras ações, o próprio Ministério da Justiça. Então, dando prosseguimento, relativamente ao disposto do parágrafo único do artigo 11 do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, não é demais lembrar, cuida-se de solução obtida após alentada discussão
com diversos setores da sociedade e dos poderes políticos, com os olhos postos na realidade e nas demandas das instâncias formais de controle. Conquanto se saiba da edição da medida provisória 696, de 2 de outubro de 2015, que extinguiu o Gabinete de Segurança Institucional, o chamado GSI, certo é que a disposição ipso iuris será redirecionada para o órgão destinatário das atribuições, o que a nossa lei já previa, seja a Secretaria de Governo da Presidência da República ou outro que venha a assumir as funções em foco. Segue-se para o artigo 9º do substitutivo do Senado Federal. Artigo 9º. O inciso 3º do artigo 1º da Lei 7960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea P. Artigo 1º, inciso 3º, alínea P. Crimes previstos na Lei de Terrorismo, NR. Substancialmente, o teor de tal comando não difere do quanto previsto no artigo 18 do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, devendo este último remanescer. Passa-se a apreciação do artigo 10º do substitutivo do Senado Federal. Aqui nessa luta, nessa batalha parlamentar, é mais difícil, mas é um prazer estar ouvindo o senhor. Artigo 10º. O artigo 1º da Lei 10.446, de 8 de maio de 2002, passa a vigorar acrescido do inciso 7º. Artigo inciso 7º é terrorismo. A modificação da Lei 10.446 de 2002, que dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme, para fins do disposto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, mostra-se displicenda. Isso porque, com a disposição do artigo 11 do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, já se prevê a atribuição da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento dos tipos penais em liça. Mais uma vez, faço outro parêntese do debate, para inserir aqui dados do debate que tivemos na Câmara. Havia uma discussão com relação ao arrestamento de bens apontados pela ONU como sendo de pessoas vinculadas a práticas terroristas internacionais no território brasileiro. E havia alguns que entendiam que o arresto desses bens tanto podia ser feito pelo Ministério Público como pela Advocacia Geral da União. Acontece, e essa foi a noção que este relator teve, acontece que o Ministério Público, ele não é um órgão que esteja, do ponto de vista hierárquico, submetido a um comando do Poder Executivo. E quando chega aqui, depois do Brasil assinar esse tratado internacional que se compromete a fazer o arresto de bens de pessoas envolvidas com práticas terroristas aqui no Brasil, não cabe ao governo decidir se faz ou se não faz. Tem que, de fato, fazer o arresto desses bens. E como o Ministério Público tem independência na sua função, o Ministério Público pode simplesmente dizer que não concorda com aquele comando da ONU. E, portanto, o governo ficaria em uma situação de vulnerabilidade quanto à eficácia da sua posição. Portanto, nós decidimos que, nesse caso, o arresto fica sob a responsabilidade da Advocacia Geral da União. Mas é importante que se diga, em todos, absolutamente todos os atos processuais que se seguem o julgamento da prática de terrorismo, como em qualquer crime de ação pública, será feito pelo Ministério Público Federal. Quanto a isso, não há dúvida. Apenas em relação ao arresto, como é uma ordem emitida pelo Poder Executivo, entendemos que caberia mais facilmente à Advocacia Geral da União, que está submetida hierarquicamente ao comando do Poder Executivo. A modificação da Lei 10.446 de 2002, que dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual e internacional, que exigem repercussão. Esse parágrafo já foi lido, perdão.
Não, esse parágrafo não foi lido. A modificação da Lei 10.446, de 2002, que dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional, que exigem repressão uniforme para fins do disposto no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal, mostra dispiciendas porque na Constituição do artigo 11, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados já prevê a atribuição da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal para apuração, processamento e julgamento dos tipos penais ilícitos. Seguimos, então, para o artigo 11 do substitutivo do Senado Federal. O artigo 11 diz que o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, parágrafo 2º, inciso 2º. As organizações terroristas reconhecidas segundo o direito internacional, por fórum da qual o Brasil faça parte, ou voltadas para a prática de atos de terrorismo legalmente definidos. Em cotejo com o artigo 19 do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, percebe-se que esse último texto possui maior apuro técnico, sendo mais enxuto e infenso às interpretações temerárias. A alternatividade constante do artigo 11 do substitutivo do Senado autoriza o reconhecimento de organização terrorista com maior flexibilidade, à luz de aspectos do direito internacional, é o que dizem. Por outro lado, o texto da Câmara dos Deputados precisa o conceito para, abre aspas, aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos, ou seja, os constantes desta lei. No ponto, não é demais lembrar como o Supremo Tribunal Federal rechaça a incidência de documentos internacionais para fins de acoplagem típica. Finalmente, aprecia-se o artigo 12 do substitutivo do Senado Federal. Artigo 12. Revoga-se o artigo 20 da Lei 7170, de 14 de dezembro de 1983. O substitutivo do Senado Federal, diferentemente do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, fez constar no âmbito do terrorismo a motivação política. Inclusive, a Casa Revisora trouxe uma explicação do que seria terrorismo por extremismo político, que consistiria em atentar gravemente contra a estabilidade do Estado democrático de direito e com o fim de subverter o funcionamento das suas instituições. Todavia, trata-se antes de temerário ligado à segurança nacional que possui regência própria. Note-se que a Lei de Segurança Nacional, a LSN, encontra-se vigente e eficaz, como reconhecimento pelo próprio Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no contexto de movimentos grevistas da Polícia Militar, em Carta Unidade da Federação. O aludido artigo 20 da LSN, por se remeter a atos de terrorismo, receberá o devido complemento com a transformação em lei do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, que expressamente emprega a referida locução. Desta maneira, trar-se-á completude a sistemática ao ordenamento jurídico pátrio. Ante o exposto, visto pela boa técnica legislativa, juridicidade e constitucionalidade do substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei 2016 de 2015, e no mérito, pela sua rejeição, devendo prevalecer o texto aprovado pela Câmara dos Deputados em 13 de agosto de 2015. Sala plenário da Câmara dos Deputados, na data de hoje, deputado Arthur Oliveira Maia, relator. Muito obrigado, senhor presidente. Esse é o relatório.